É muito bom estar com vocês. Eu quero primeiro falar um pouquinho sobre mim, brevemente. Eu me chamo Rosélia, moro em São Paulo, sou casada, tenho 2 filhos, uma filha formada em advogada e um filho está se formando em engenharia. E eu trabalho como terapeuta integrativa há mais ou menos uns 3 anos. Como que eu vim tornar-me terapeuta? Porque eu precisava curar algumas questões emocionais dentro de mim. E quando eu fui fazer a cura da criança interior, eu descobri um mundo que eu sempre me apaixonei. Pessoas. Eu amo pessoas, cuidar de pessoas, estar com pessoas. E é interessante que as pessoas sempre vinham até a mim contar seus relatos, suas questões, e eu ouvia, mas eu não tinha ferramenta. E hoje eu tenho técnicas que podem ajudar as pessoas. Também sou formada como consteladora familiar, quase não atuo, mas eu tenho essa formação. Tenho a formação também de PNL e estou fazendo a formação de contoterapia. E hoje eu quero justamente trazer essa palestra com esse olhar de contoterapia. Pensei muito em que eu ia desenvolver, por isso que até demorei um pouquinho de mandar uma mensagem para vocês dentro de um contexto de palestra. E eu vou contar para vocês a história de um homem que ele queria muito ser aceito. E esse viajante, ele foi até uma cidade atrás de um alfaiate que era muito conhecido na cidade, e era um prestígio qualquer pessoa ter uma roupa que ele tenha confeccionado. Mas ele tinha muito pouco tempo, porque ele precisava, aquele dia seguinte, participar de um grande evento. E claro que ele queria estar presente com o terno desse alfaiate tão famoso. E ele chegou lá. O alfaiate tinha um terno realmente em pronta entrega e pediu para ele experimentar. O homem experimentou e eu vou apenas ler alguns trechos para vocês como que ficou a roupa no corpo desse senhor. Primeiro, quando ele experimentou a roupa, ele viu que uma parte estava meia curta. O alfaiate falou assim: tudo bem, com a sua mão esquerda, você pode puxar a parte para baixo que ninguém vai perceber. E foi o que ele fez. Com a mão esquerda, ele puxou uma parte para ninguém perceber. Mas aí ele percebeu que a lapela do paletó estava um pouco enrolada. E o alfaiate, claro, de uma forma bem natural, até mesmo com o prestígio que ele tinha, ele falou assim: não se preocupe, é só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar do queixo. Então imagina essa cena, o homem estava assim. Continuando uma outra parte, ele percebeu ao fazer esse movimento que a costura entre as pernas estava meio curta e o gancho estava apertando um pouco demais. Aí o alfaiate falou assim: puxa o gancho para baixo. Então imagina a cena, o homem nessa posição andando assim. Pois é, foi assim que esse homem andou pela cidade. Dia seguinte ele foi buscar o terno e ele saiu vestido com o terno assim. Eu trouxe algumas observações aqui para não esquecer, por isso que eu vou fazer um resumo. Quais são as costuras que você, tanto homem como mulher, você tem feito para você? O que é esse terno? Feche os olhos e imagine na sua vida que tipo de terno você está vestindo. Será que você está vestindo um terno que é o seu tamanho? Ou você está vestindo um terno que está adequado a outra pessoa? Quais são as costuras apertadas que você hoje tem ajustado na sua vida? Para você poder ser aceito, para você poder crescer, até mesmo dentro do âmbito familiar, dentro da empresa, existiam os famosos puxa-sacos. Na realidade, não são os puxa-sacos, são as pessoas que tentam caber no terno que não é o número dela. Como isso tem impactado o seu bem-estar? Na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida relacional, na sua vida com você mesmo. Será que você ainda continua querendo agradar outras pessoas só para ser aceito? E é interessante no conto que quando esse homem estava andando pela rua, 2 senhores que estavam jogando, um deles falou assim: coitado, tão jovem, e olha só como ele anda, ele deve ter uma paralisia muito grave. O segundo amigo que estava jogando com ele olhou para aquele senhor e falou assim: poxa, que dificuldade, mas olha o terno que ele está andando,
Que terno fino que esse senhor está usando, mesmo ele estando em deficiência física. Conseguiram perceber? Para aquele homem, o mais importante não era a postura que ele estava, mas era o que as pessoas iriam elogiar nele, que era aquele terno fino e lindo. E quantas vezes você, nós, eu, me visto de uma forma que está desajeitado, que eu estou desconfortável, mas eu quero que as pessoas olhem para mim e digam que belo você é. Estar aqui nessa palestra com vocês é um desafio. Eu preciso usar o terno que cabe em mim. Porque se eu quisesse usar um terno para fazer presença, para que vocês me aceitassem, eu também precisaria ficar toda aleijada. Mas eu estou procurando ser natural, usar a minha essência, o meu terno. Você tem coragem de fazer isso? Mas vamos continuar um pouquinho mais. Aí tem uma questão que fala assim, ó. Como o medo, o julgamento, o desejo de ser aceito já levou você a ignorar os sinais claros de que você estava desconfortável? Quais foram as consequências de vocês terem essa atitude? Será que teve alguma consequência de você perder alguém, perder o amor próprio, perder a dignidade só para ser aceito? Será que você muitas vezes perdeu sua liberdade por se relacionar com alguém porque você achava que aquela pessoa era uma pessoa de destaque? E se você estivesse na presença daquela pessoa, você seria aceito por uma sociedade? Uma sociedade que muitas vezes dita regras e muitas vezes essa regra não é certa para você? Pode ser para outros, mas para você não? Quais desculpas você já usou para justificar situações que não era sua? Como essas justificativas prolongaram o seu sofrimento? E eu vou contar um segredo para vocês. Sentimentos estão muitas vezes lá na infância. Muitas vezes, quando éramos pequeninos, os nossos pais olharam para nós e falaram assim: cala a boca, menino, você não fala demais. Menina, fecha as pernas. Menina, se comporta, você não pode se sujar. Você é uma moça. Ah, menina, você não pode falar o que você pensa, porque senão as pessoas vão ridicularizar você. E aí vocês foram vestir um terno desde pequenininho. E hoje, financeiramente, vocês não conseguem se destacar. Por quê? Porque ter dinheiro é errado. Porque ter dinheiro é estar numa sociedade corrupta. Porque falar o que você pensa é ser ignorada, ser criticada e até mesmo ser apedrejada. Isso acontece com você? Isso muitas vezes está ligado lá na sua infância. É um registro que alguém colocou em você, já te moldou num terno que não era o seu número. Meninas, quantas vezes vocês tentaram fazer coisas que entre a sociedade homens devem fazer, mas que vocês se recusaram a fazer, mesmo sendo um sonho? Talvez jogar um futebol, talvez dirigir uma grande empilhadeira, talvez fazer trabalhos que homens, naturalmente fariam, mas que vocês deixam de fazer porque vinha naquela ouvidinho da infância. Menina, fecha a perna. Menina educada se comporta como menina. Não! Meninas se comportam como elas querem. Mulheres vencem o que elas querem. Muitas vezes, se nós ouvimos histórias da nossa infância, vamos acolher essa criança dentro de nós? Porque essa criança precisa ser acolhida para que você seja um adulto de sucesso, um adulto que realmente vai atrás dos seus sonhos. E eu vou contar um segredo para vocês. Adulto não ganha dinheiro. Adulto faz dinheiro. Quem ganha dinheiro são crianças, porque criança não trabalha. Criança precisa estudar, precisa brincar. Criança, ela precisa ser criança. E quantos adultos hoje continuam sendo criança? Olha para o seu companheiro do lado. Será que o comportamento dele lembra de vez em quando uma criança? Olha para o seu cônjuge. Será que às vezes ele fica emburrado? Ele briga por coisas simples, no lugar de simplesmente chegar e conversar? Mas ele faz um drama porque ele é uma criança dentro de um corpo infantil, dentro de um corpo adulto. E essa criança infantil dentro do corpo adulto está gritando, querendo que alguém acolhe. Porque o terno está apertado demais. Ela não consegue ficar dentro dele. Está na hora de dar um passo, não está? Está na hora de darmos um passo. Vamos continuar? Esse conto é um conto muito interessante. Esse conto é baseado na Mulheres que Correm com o Lobo. E tem vários contos interessantes. E ele continua falando assim, a autocidade, a sua autoimagem, quem realmente você é. Se você pudesse costurar um terno sob medida
para a sua vida hoje, nesse momento, como ele seria? Feche os olhos, imagine como seria o seu terno. O que realmente não poderia faltar no seu terno? Me conta, fale para mim, como seria? Como você poderia aprender a dizer não para outras pessoas e dizer mais sim para você? Dizer não sem o medo de perder amigo, dizer não sem o medo de ser abandonado ou mesmo ser rejeitado. Como seria para você dizer não assim? Quais padrões e crenças que está dentro de você que você está decidido a abandonar? Porque não foram feitos sob medidas, são mentiras. Quando a mãe fala para uma criança pequenininha que que as pessoas elas são corruptas quando elas têm dinheiro, aquela criança ela foi moldada dentro de uma ideia, de uma crença limitante. Mas quando adulto, ela percebe que na volta dela o dinheiro é apenas um fluxo, é uma energia que vem que vai. Que quando o dinheiro passa na nossa vida, ele traz coisas boas. E quando ele sai da nossa vida, ele leva coisas boas para outras pessoas. Quando alguém contrata o meu trabalho, o dinheiro dela está vindo até mim. Mas eu vou devolver o dinheiro dela com o resultado que ela vai ter, com o benefício que ela vai ter do meu trabalho. Então, vocês perceberam que é um fluxo e que não é algo ruim, que não é algo que vai fazer mal? A crença limitante que está talvez te limitando está deixando você muitas vezes travado no financeiro. Está na hora da gente sair dessa crença que não pertence a você. É um terno moldado que já não te cabe mais. Como percebemos que isso realmente pode mudar? Mudando. Existem umas coisas que eu aprendi dentro de uma música bem interessante, que a mudança é a única coisa que não muda. O resto tudo muda. E por isso quero contar para vocês um outro conto. Esse conto ele fala de um homem que ele morava num lugar afastado. E ele vivia sozinho, não existia nenhum humano junto com ele. Ele era a única pessoa humana naquele local. E por anos e por anos e por anos ele vivia daquele jeito. E era tão triste para esse homem que ele chorava tanto que as marcas da tristeza, das lágrimas, furaram o rosto dele. Era um homem desfigurado pela tristeza, pela dor da solidão. Mas ele lembrava que existia uma lenda que as focas eram mulheres lindas, mulheres robustas, e que o olhar de uma foca refletia o olhar de uma mulher. E ele sempre saía para caçar, pois era o único meio de sobrevivência que ele tinha, e algumas coisas que ele plantava e alguns animais que ele cuidava. Um certo dia, por algum motivo, ele acabou voltando mais tarde da pescaria, e foi um dia que ele não conseguiu pescar nada. E ele ouviu burburinhos, sons, que eram sons que fazia muito tempo que esse homem não ouvia, e ele achou interessante. E ele foi se aproximando com o seu barquinho, se aproximando, até que ele viu lindas mulheres de várias formas, lindas, totalmente despidas, como elas vieram do ventre da mãe delas, brancas como leite, mulheres realmente deslumbrantes. E aquele homem ficou fascinado, não só pela beleza de ver o corpo nu de uma mulher, mas por ver pessoas, seres humanas, que fazia tempo que ele não conseguia ver. E ele ficou observando essas mulheres, e ele percebeu que ela tinha roupa de uma. Sutilmente ele foi lá e pegou a roupa desta foca e guardou consigo. Escondeu atrás de uma pedra. E lá, por um dado momento, essas focas começaram a sair. Começaram a colocar suas roupas. E quando elas colocaram suas roupas, elas realmente eram focas. E elas começaram a mergulhar debaixo d'água. A mais alta, a mais destacada, na hora de sair, ela procurou a sua roupa. Onde está? Não acho. Apareceu aquele homem, bem discreto. E ela falou assim, Senhor, o senhor pegou a minha roupa? E esse homem disse assim, case-se comigo. Eu sou tão solitário, não tem ninguém para ficar comigo. Aquela mulher, foca, ela olhou para ele e falou assim, mas eu sou de outra natureza, eu não sou da sua natureza. A minha natureza é o fundo do mar. O homem disse assim, eu sou tão sozinho, tão abandonado, case-se comigo. E a mulher, percebendo que ele estava em posse de algo que era dela, que era fundamental para que ela sobrevivesse, falou o seguinte, eu caso, mas em 7 verões você devolve minha pérola. Combinado. E aquela mulher sentiu dor daquele homem que tinha uma aparência tão judiada, tão maltratada,
casou-se com ele. E tiveram um filho em comum. E ele era um homem maravilhoso. Ele dava tudo para aquela mulher. Tratava ela realmente como a pessoa mais importante do mundo. Mas o combinado eram 7 verões. Já tinham se passado 7 verões. Já estávamos chegando no 8º verão. E a mulher começou a perceber que seus cabelos caíram. Os seus olhos estavam difíceis de enxergar. Seus dentes começaram a amolecer. A sua pele começou a enrugar. Ela precisava tatear, porque era difícil enxergar. E ela percebeu que já tinham se passado 7 tempos. Muito rápido. Mas o corpo dela estava mostrando que ela estava definhando. E ela pôs o filho para dormir e foi conversar com o marido. Marido, preciso da minha pele. E ele falava assim, se eu te der essa pele, você vai embora. Você vai me deixar. E ela falou assim, eu não sei. Eu preciso da minha pele. E ele não quis dar a pele. E eles começaram a entrar numa discussão. A pequena criança ouviu a história da mãe. E é interessante, quando o pai contava história, o pai contava histórias de coisas da terra. E a mãe contava histórias do fundo do mar, que era o que ela mais conhecia, o que ela vivia. E quando a criança ouviu a discussão dos pais, ela percebeu. O pai saiu muito bravo de casa, levando uma trouxa. E a mãe ficou chorando. A criança ouviu um barulho, escutando o nome dela, Manoá, Manoá. E a criança foi atrás do som. E a criança chegou no despenhadeiro e lá ele viu um barulho vindo do mar. E a criança, curiosa, ele começou a descer o despenhadeiro. E ele tropeçou com uma trouxa. Quando ele abriu, ele percebeu que aquilo era o que a mãe dele estava falando. Era a pele da mãe. Ele cheirou aquela pele e parece que dentro dele impregnou o cheiro da mãe, o amor e o carinho que a mãe tinha dentro dela. E aí a criança olhou para o mar e viu uma foca, uma grande foca idosa, entrando no fundo do mar. E ele olhando aquela pele, aquela peça, ele pegou e levou para a mãe. Com o coração doendo, acreditando que a mãe poderia abandoná-lo. E a mãe ficou muito feliz, vestiu aquela roupa e conseguiu se regenerar. E a criança, muito triste, a mãe falou assim, espere, meu filho. Soprou uma força dentro do nariz da criança e a criança mergulhou com a mãe no fundo do mar. E a criança conheceu um outro mundo que ela nunca tinha conhecido, uma outra história que ela não sabia. E aí achei interessante que lá ela conheceu, levou o filho dela para os familiares, conhecer para a mãe, para o pai. E aí, numa certa ocasião, uma certa altura, o pai da moça, o avô da criança, pergunta assim, e a criança vai continuar morando com nós? A mãe fala assim, ainda não é o momento dele estar com a gente. Ele precisa subir. Ainda não é a hora. E o pai pergunta, você vai voltar, minha filha? E ela responde, se eu voltar, eu serei eternamente uma escrava, eternamente uma prisioneira. Ela não falou para aquele rapaz, para aquele homem que ela não ia voltar. Ela tinha um acordo com ele. E o medo de perdê-la fez com que ele tornasse ela uma prisioneira. E eu te pergunto, quais são as pessoas na sua vida que vivem na sua vida sem propósito? Você está prisioneiro de quem? Do quê? Muitas vezes, por que aquela mulher foca, ela foi com aquele homem? Primeiro, porque ela deixou como refém. Quando ele tirou o que ela tinha de mais importante na vida dela, ela se tornou refém dele. Porque ela precisava da pele para poder ficar no fundo do mar. Com aquele corpo, ela não poderia mais mergulhar. Mas além dela ser refém sem perceber, ela sentiu o primeiro dom. Porque era um homem com a face triste, existia marca no rosto de tristeza. E ela achou que ela poderia realmente ficar com aquele homem para ajudá-lo a saciar a sua dor. Mas ele foi desonesto com ela. E eu te pergunto, qual relacionamento te prometeu grandes coisas? Tirou a sua dignidade, tirou a sua referência quando te levou para um castelo lindo. E lá nesse castelo te deu tudo. Te deu talvez uma parte financeira, te deu um ambiente lindo, te deu sexo. Mas isso
Tinha um mas. Mas você não deve fazer tal coisa. Mas você deve se afastar das pessoas. Mas seus amigos não são ideais para você. Você fica comigo dentro do meu critério, dentro das minhas leis, dentro da minha vontade. E se você fizer o que eu estou pedindo, você vai ter amor, carinho, você vai ter tudo de bom. E aí, ao longo dos anos, você percebe que você começa a definhar, porque você deixou de ser você para ser o outro, para encher o outro. Enquanto a gente enche o outro, nós estamos esvaziando aqui dentro de nós. E a história conta justamente isso. Aquele rapaz, aquele homem, muitas vezes, ele deu tudo para ela, mas ele não deu a confiança dela ter liberdade de ir e vir. Ela poderia, de repente, voltar para o fundo do mar, visitar sua família e voltar para a terra, porque agora ela tinha 2 ambientes para viver. Mas ele privou ela das pessoas que ela realmente mais amava, que era a sua família. Mesmo ela formando uma segunda família, mas ela tinha uma família de origem. E a família de origem faz parte da nossa história. Por pior que seja uma família de origem, nós não podemos tirá-la de nós, daqui de dentro. Metade de mim é minha mãe, a outra metade é meu pai. A energia do meu pai e a energia da minha mãe, a força de vida dos dois, me fizeram quem eu sou. Então, hoje eu estou aqui, independente das questões que meus pais criaram na minha vida, mas a força de vida eles deram para mim. E essa força de vida que eu tenho hoje, que eu dou para meus filhos, e essa força de vida hoje que eu tenho, faz hoje como eu quero. E você? Será que você consegue ainda, ou continua criticando, porque os seus pais não foram os pais ideais? Porque os seus pais deixaram de fazer para você? É como se você pegasse a força de vida e colocasse dentro de uma caixinha. E como a pessoa aqui na história mostra, ela começou a definhar. Então, muitas vezes, não é o outro que nos definha, nós nos definhamos quando a gente não quer ser a verdadeira foca. Talvez gorda, desagitada, talvez magra demais, não importa. A energia de vida está dentro de você. A força de vida é você. Não pode desistir disso. E aí fala assim, ó, em que área da sua vida ainda insiste em encolher e deformar você? Em que forma de vida você ainda está tentando se caber? Será que, como aquele rapaz que colocou um terno que não era o tamanho dele, ele precisou se deformar todo para caber no terno? Ou será que você está perdendo a sua pele, sua dignidade, sua honra? Porque você está deixando alguém levar você. Hoje eu quero trazer essa reflexão para você. Feche os olhos e olhe em cada área da sua vida. A sua vida pessoal, a sua vida da infância, a sua vida com o seu cônjuge, a sua vida com seus filhos, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Como que será com toda a sua vida hoje, com tudo que compõe hoje, quem é você? O que você vai ser daqui a 1 ano, a 2? O que você vai ser do futuro? Então imagine que aquela criança que foi um dia você, ela estivesse na sua frente. O que você faria para ela hoje? Você diria o que para ela? Que você é um fracasso? Ou que você é um sucesso? Que você é alguém do bem? Ou que você é alguém do mal? E como aquela pessoa do futuro, quando ela chegasse na sua frente hoje, ela iria olhar para você e falar: hoje eu estou assim porque você está agindo agora. Então aquela pessoa do futuro, ela vai cobrar quem você está sendo hoje. Então eu te faço uma pergunta: quem você quer ser no futuro? A decisão está na sua mão. Uma vez um menino tentou testar um sábio e ele falou assim: eu vou provar para vocês que o sábio ele não é sábio. E ele pegou um pássaro, um pequeno pássaro na mão. Eu tinha até um pássaro aqui. E aí o que ele fez? Ele falou assim, ele pensou, né? Ele falou para os amigos: se o mestre falar que o pássaro está vivo, eu vou matar. E aí ele chegou e falou assim: mestre, eu tenho na mão uma vida. Essa vida está morta ou está viva? O homem muito sábio, com a sua sabedoria infinita, respondeu simplesmente assim:
A resposta está nas suas mãos. A vida, ela pode estar viva ou pode estar morta. Você decide a vida dessa alma. E eu falo para você, o que você decide? Se é um pássaro morto, preso, ou se é um pássaro vivo voando? Realizando seus sonhos, altos voos maravilhosos, trazendo a prosperidade, a riqueza para dentro de você. E transferindo essa riqueza, não só em financeiro, mas a riqueza em conhecimento, em dignidade, em tudo de bom e maravilhoso que o ser humano pode ter dentro de si, que tem dentro de você. Porque nós temos o lado sombra e temos o lado luz. Nós somos o bem e o mal. Nós decidimos em que área nós vamos atuar. Muitas vezes a gente vai atuar numa área de sombra e ao mesmo tempo numa área de luz. Quem você quer ser? Um pássaro voando ou um passarinho morto? Então, eu termino aqui hoje essa minha pequena apresentação para mostrar para vocês quem vocês querem ser. Então, eu quero reforçar, eu trabalho como terapeuta e eu tenho várias técnicas que destravam a criança interior. Tira você daquele buraco que está causando dor. E quanto mais você se mexe, mais você se mexe. É como Maria Mouvet disse, que vai te afundando, te afundando. Eu não vou te salvar, mas eu vou jogar a corda para você sair. Se você estiver disposta a sair dessa areia movediça, pegue a corda, que aqui fora eu vou puxar para que você chegue até a margem e você se torne uma outra pessoa. De coração, muito obrigada pela oportunidade de apresentar para vocês um pouquinho só de quem eu sou e a grandiosidade do trabalho que eu tenho aplicado.